Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, monte e todos os alteiros, árvores frutíferas, todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Amém? Podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, serei breve nessa palavra. Esse texto a qual nós acabamos de ler é um salmo que está entre os 5 últimos salmos, conhecido como o Salmo de Aleluia, ou Salmo de Aleluia. E é um salmo interessante também, que apesar de ser um salmo curto, ele também é um salmo que se divide em 2 partes, onde ele diz adoração no céu e adoração na terra. Esse salmo que nós pegamos como base, para que a gente possa meditar nessa palavra, é um salmo que diz que tudo e todos devem reconhecer ao Senhor e adorar ao Senhor. Como vocês viram na leitura desse texto, tudo e todo, do céu até a terra, tudo deve render graças, reverência e adoração ao Senhor Deus, nosso Criador. Queridos irmãos, nós estamos diante de um culto, que o tema é um culto de ação de graça. Um culto de ação de graça. O que é ação de graça? Primeiro a gente vai ver o que é ação de graça. Ação de graça é um ato de reconhecimento e gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Nós estamos diante de um culto, que o tema do culto é culto de ação de graça. E o que é ação de graça? Ação de graça é um ato de reconhecimento e gratidão a Deus pelas suas bênçãos. E esse ato, irmãos, de reconhecimento e gratidão, ele é desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, se você for ver. Porque se nós formos pegarmos lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, nós vamos entender ali um ato de reconhecimento e gratidão a Deus. Existia muitas maneiras das pessoas externar esse ato a Deus, de reconhecimento e gratidão a Deus. Isso era feito por meio de cânticos, era feito por meio de adoração e por meio de oração. Esse ato de reconhecimento e ser grato a Deus, as pessoas externavam isso de várias maneiras.
se nós formos observarmos, isso era reconhecido por meio de uma primícia, por meio de uma extensão, por meio de um filho, por exemplo. Se você for ver lá no livro de Gênesis, seu capítulo 4, quando Eva concebeu e teve seu filho Caim, você vai ver o que ela falou. Ela disse: alcancei do Senhor um varão. Então veja que ela está reconhecendo a Deus. Quando o seu primeiro filho nasce, ela disse o seguinte: alcancei do Senhor um varão. Ela está dizendo: Deus quem me deu. Deus quem me deu. Logo após o episódio, você vai ver que Caim também, ele acaba, no decorrer dos anos, matando um do seu irmão, Abel, mata o seu irmão Abel. E você vai ver no texto mais adiante, que ela vai conceber um outro filho, no lugar de Abel. E ela pôs o nome de Sete. E uma vez mais você vai ver isso, logo na frente, acho que no versículo 25, você vai ver isso, que quando ela concebeu o seu filho Sete, ela vai dizer: alcancei outra semente de Deus. Olha que ela está externando tudo a Deus, irmãos. Toda honra e toda glória se volta para Deus. Toda honra e toda glória se volta para Deus. Então existiam várias maneiras das pessoas reconhecer a Deus. Nós vamos ver também, já que nós estamos falando de gratidão e reconhecimento a Deus, vamos ver também outra mulher também, por nome de Ana, lá no seu capítulo 1 de 1 Samuel, quando nasce o teu filho Samuel, ela coloca o nome do seu filho Samuel, que quer dizer Deus ouviu. Lembra quando ela estava orando? Então, quando Samuel nasce, pôs-se o nome de Samuel, que quer dizer Deus ouviu a minha oração. Então tudo se volta para Deus, irmãos. Toda honra e toda glória é para o Senhor, o Criador. E também, irmãos, existiam outras maneiras de adorar a Deus, externar, reconhecer a Deus, ser grato por meio de louvores e por meio de oração. Porém, esse ato de reconhecimento e gratidão a Deus, esse ato de reconhecimento e gratidão a Deus, é um ato que todo mundo deve fazer, que todo mundo deve ter esse ato de reconhecimento e gratidão a Deus. Isso a gente pode ver, sabe aonde? No próprio capítulo 48, lá no verso, a partir do versículo 11, do Salmo 148, no seu versículo, a partir do versículo 11. Esse ato de reconhecimento, ser grato a Deus, todo mundo deve fazer, deve reconhecer a Deus. Se você for ver no seu versículo 11, vamos começar agora, ó. Reis, príncipes, juízes, rapazes, moças, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor. Então esse ato de reconhecimento e gratidão a Deus é algo que todos nós precisamos reconhecer. Não é um ou dois, não é a irmã Eliane, todos nós, juízes, reis, todos nós devemos reconhecer a Deus e ser grato a Deus. Assim como a nossa irmã Eliane falou, assim como existe a gratidão, existe também a ingratidão. Porém, todos nós devemos ser gratos a
estamos aqui porque Deus, o Senhor, guardou a nossa vida para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, nesse culto de ação de graça. No Salmo de número 124, se puder colocar aí, no Salmo de número 124, nós vamos ver o salmista Davi externando a Deus, reconhecendo a Deus e sendo grato a Deus em forma de cântico por algo que acontecera na sua trajetória, algo chamado livramentos. Salmo de número 124, nós vamos ver o salmista Davi reconhecendo e sendo grato a Deus, quando ele diz no seu primeiro versículo: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Versículo de número 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Escute isso: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Oh, aleluia! O salmista Davi está reconhecendo, sendo grato a Deus em forma de cântico, pelos livramentos que Deus deu a ele. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque um dos livramentos, foram vários, muitos livramentos, mas um dos grandes livramentos, e que Davi faz menção, tem sido o livramento da nossa vida, quando ele diz assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. Oh, aleluia! Você tem noção de quantos laços Deus já quebrou? Tem noção de quantos laços o diabo já armou contra nossas vidas? Hein? Quantos laços? De repente, a gente estava na rua e de repente o diabo estava armando um laço para um carro vir desgovernado e pum! Deus quebra o laço. De repente, nós estávamos vindo para a igreja. De repente, o inimigo estava tramando para uma bala perdida atingir um de nós na vinda para cá. Mas diga assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. Então o salmista Davi está externando a Deus, sendo grato a Deus, e reconhecendo que quem deu os livramentos, quem livrou diversas vezes da fúria de Saul, foi Deus, foi o Senhor dos exércitos, foi o Senhor. Então nós vimos aqui no Salmo 124, o salmista Davi externando a Deus, irmãos, e sendo grato a Deus. Então, irmãos, gratidão é algo que todos nós devemos ser gratos a Deus pelos livramentos que Deus tem nos concedido. Outra forma de reconhecer a Deus, também por meio de oração, por forma de oração, nós podemos ver isso lá no Salmo 116.
116, nós vamos ver também o salmista reconhecendo a Deus e sendo grato a Deus em forma de oração. No Salmo 116 diz o seguinte: amo ao Senhor, amo a gratidão para Deus. No texto da minha Bíblia diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista reconhece a Deus, irmãos, pelo fato de Deus ter ouvido a sua oração, inclinado os seus ouvidos no momento mais difícil da sua vida, quando ele orava ao Senhor. Lembra quando você orou ao Senhor no pior momento da sua vida? Lembra quando você orou ao Senhor quando você estava passando por uma enfermidade, algo terrível? Você orou ao Senhor e Deus inclinou para você e ouviu a sua oração? Pois isso aconteceu com ele. Mas sabe o que ele faz? Ele faz uma aliança com Deus. Ele faz uma aliança com Deus, dizendo: invocá-lo-ei enquanto viver. Ou seja, o salmista Davi, esse salmista, ele não está aqui fazendo algo que muitas das vezes nós fazemos. Ou seja, quantas pessoas que foram ouvidas por Deus, Deus respondeu a sua oração, Deus lhe abençoou, Deus foi bom para com esta pessoa, e essa pessoa, no decorrer da sua vida, ela abandona Deus, ela dá as costas para Deus, ela esquece daquela ocasião, daquele dia que Deus ouviu a sua oração e concedeu a ela um milagre, uma bênção ou um grande livramento. Pois o salmista aqui, ele faz diferente. Ele está dizendo o seguinte: eu invocá-lo-ei enquanto eu estiver vivo. Deixa eu ver se tem alguém que pode fazer essa aliança com Deus. Enquanto eu estiver vivo, aliança, pacto. Por quê? Porque Deus me ouviu no momento mais difícil da minha vida. Vamos continuar o texto para você ver o que ele vai citar. Invocá-lo-ei enquanto viver. Escute isso, versículo 3: cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, piedoso, ó Senhor, e justo, o nosso Deus. O Senhor guarda aos seus simples. Irmãos, reconhecimento, reconhecer a Deus, ser grato a Deus. Então, irmãos, ele está dizendo aqui: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Sabe por quê? Deus me livrou da morte, Deus me livrou da angústia, Deus me tirou aquela tristeza do coração, o Senhor me curou, Deus me deu vitória. Reconhecimento e ser grato a Deus. Quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas, quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, são muitos. Nesse mundo violento, nesse mundo caído por enfermidade, por doenças, por vírus, nesse mundo tomado por uma violência, onde só da gente falar, vou ali do outro lado da rua, já estamos correndo risco. Mas o Senhor é fiel. Gratidão, toda honra e toda glória. Tudo que você quiser externar no seu coração, faça para Ele.
A sua vida é dele. Aleluia. A nossa vida está na mão dele. A nossa saúde quem cuida é ele. A nossa família quem sustenta é ele. Se estamos de pé, glórias a ele. Aleluia. Sinta a presença dele. Aleluia. Se levantamos nesta manhã e damos nossos primeiros passos, glórias a ele. Se sentamos em nossa mesa, tomamos um café e comemos um pão com manteiga, glória a ele. Se sentamos na nossa mesa e almoçamos hoje, toda a glória é para ele. Gratidão a Deus, gratidão a Deus. Se saímos de nossa casa e chegamos até esta igreja, nesse culto de ação de graça, glória e louvores ao nosso Deus. Então o salmista aqui, irmãos, ele tem razão, porque uma pessoa que Deus livra da morte, do inferno, uma pessoa que Deus arranca da angústia, uma pessoa que Deus liberta, que Deus faz a tal forma, o salmista tem razão. Uma pessoa como essa, ela nunca deveria pensar em largar esse Deus. Uma pessoa que foi beneficiada por esse Deus desta forma, nunca deveria pensar em deixar esse Deus tão bom e maravilhoso. Esse Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida. Obrigado pelo dom da vida. Oh, Espírito Santo. Querido, outra razão em forma de reconhecimento e ser grato, nós encontramos também um salmo de número 40, esse salmo muito conhecido. Mas pensa em um salmo, né, irmão, poderoso, salmo de número 40. Quem não conhece o salmo de número 40 aí? Coloca aí o salmo de número 40. Aleluia. Irmão, todo mundo sabe de cor. Olha o que o salmista Davi vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi começa assim. Ele começa dizendo: eu esperei com paciência no Senhor. Mas quando ele diz que Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor, isso quer dizer que o fato de ele estar esperando com paciência no Senhor, isso não quer dizer que ele não estava orando, buscando de joelho. O fato de ele dizer esperei com paciência não quer dizer que ele estava descansado, sem fazer nada. Não, ele estava de joelho, estava buscando ao Senhor mesmo. Irmão, mas o fato de a gente estar buscando, orando, subindo no monte, descendo no monte de campanha, nós precisamos ter paciência. Ué, porque muitas das vezes a gente perde a bênção por causa disso. A gente ora, busca, mas acha que já está na hora. Deus, manda logo a bênção. Não é assim não, irmão. Fica quietinho, continua orando. Irmão, o nosso dever é orar. A parte de Deus é abençoar. Então ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escute agora o testemunho. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Tem pessoas aqui, lembra onde você andava? Lembra como você era? Lembra como a gente andava sujo nesse mundo? Lembra do lugar que a gente pisava? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só aquele que Deus te tirou desse lugar terrível. Se você tiver motivo para ser grato a Deus, levanta as suas mãos, adora Ele. Adora Ele. Querido, se o homem que ama
andou no lamaçal, no charco terrível, foi alcançado por Deus. E Deus fez uma obra tal, que pegou esse homem, firmou teus passos, colocou os seus pés sobre uma rocha. No versículo 3, ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O homem que Deus faz uma obra dessa na vida dele, tira ele desses lugares, tira ele da sarjeta, coloca ele em um lugar firme, prepara ele e faz um grande homem. Esse homem nunca deveria pensar em abandonar esse Deus, nunca deveria pensar em abandonar esse Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, se Deus está na sua vida, e se você reconhece, você está aqui. Se nós estamos aqui, é porque foi Deus que nos colocou aqui. Reconhecimento, reconhecer e ser grato, e voltar toda a honra, toda a glória para Deus. Tudo, até o nosso respiro, para Deus. Tudo para o Senhor. Gratidão a Deus. Reconhecer a Deus e ser grato. E hoje nós estamos aqui reconhecendo a Deus e sendo grato em forma de cântico, de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Quem vem adorar o Senhor nesta noite? Não, a adoração é para todos. Todos reconhecem a Deus. E nós vimos aqui, irmãos, eu vou encerrar agora, mas eu quero aqui aplicar algumas razões para a gente reconhecer e ser grato a Deus. A primeira delas está aqui no Salmo 40. O Senhor nos tirou de um lugar terrível, nos pôs aqui na casa dele, firmou nossos pés e colocou um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. A segunda razão é que o Senhor, muitas das vezes, e eu sou um deles, temos livrado da morte. Eu passei por 2 Covid, fiquei muito mal. Pastor Fernando, e hoje nós estamos aqui. Segunda razão para a gente reconhecer e ser grato a Deus: Deus nos livrou da morte. Outra razão para a gente reconhecer e ser grato a Deus está no Salmo de número 124. O laço da sua vida foi quebrado. Você tem noção de quantos laços Deus tem quebrado? Laço de morte, laço de acidente, laço de assalto, laço de bala perdida, laço de um infarto, laço
Não tem noção de quantos laços Deus tem quebrado. O diabo não gosta da gente, irmãos. O diabo tem fúria contra nossas vidas. Então esse é o terceiro motivo. Tem vários, mas eu só deixo e aplico esse motivo para a gente reconhecer que se estamos vivos é porque Deus já armou o laço. Deus já tentou contra a sua vida, papai. Ele quebra o laço, ele quebra a lança, ele queima os carros no fogo e dá vitória ao povo seu. Levanta as suas mãos e adore ao nome desse Deus. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Eu quero, diante desse culto de ação